Fala pessoal, boa noite. Professor de Biologia Carlos Wendel, falando basicamente sobre a família Catartidae. O que é isso? Família de urubus, pessoal. No mundo todo existe basicamente 7 espécies de urubus. No Brasil são encontradas 5 espécies de urubus são encontradas no Brasil. Pode parecer curioso, porque muitos de vocês em regiões urbanas só veem o urubu de cabeça preta, que tem o nome científico de Coragypsis atratus. Só que existem 5 espécies de urubus. Um é o urubu de cabeça preta, é o Coragypsis atratus. Existe mais 3 espécies, que é do gênero Cathartes. Para quem viaja, por exemplo, para o interior, para regiões litorâneas, não sei se já perceberam, mas se não perceberam, vocês podem, a partir de hoje, prestar atenção. Vocês podem perceber que a coloração da cabeça, ela muda. E não é à toa, vou falar já para vocês que não é à toa que muda. Existem 3 espécies do gênero Cathartes. É o Cathartes aura, que é o urubu de cabeça vermelha, que você pode visualizar viajando para o interior. O urubu de cabeça amarela, conhecido como Cathartes burrovianus. Urubu da mata, que também é muito parecido com o urubu de cabeça amarela, chamado de Cathartes melambrotus. Você encontra geralmente nas regiões de mata. Ele geralmente voa nessas regiões de matas. E existe o famoso urubu-rei. Urubu-rei, Sarcoramphus papa. Você que vai ao museu, você que vai em algum parque botânico, você pode verificar essa espécie de urubu. Depois eu posso comentar sobre essa espécie, porque ela é conhecida como urubu-rei. E fora do Brasil, você vai encontrar os condores, que são basicamente mais 2 espécies de urubus. São os chamados vulturgrifos. Você pode encontrar fora do Brasil. Falando um pouco dos urubus, para muitos pode parecer uma ave nojenta, uma ave aguirrenta, uma ave feia, uma ave carniceira, necrófaga, uma ave que cheira mal, que come imundície, que carrega patógenos ocasionadores de doenças. Só que sem eles, o ambiente natural, ele estaria carregado de carcaças. O ambiente natural estaria carregado de cadáveres. É notório que sem a presença dos urubus, a natureza ela levaria muito mais tempo. Vocês sabem que os decompositores naturais são fungos e bactérias. Só que urubus, eles são aves que servem como se fossem faxineiros. Eles são de fundamental importância para o ambiente. Então, sem essas aves, o ambiente teria mais tempo, mais matéria orgânica em decomposição, poderiam existir bactérias que porventura poderiam ocasionar doenças a outros animais. Então os urubus, eles são os saneadores naturais de fundamental importância para o equilíbrio ecológico. Urubu de cabeça preta, que eu falei para vocês há pouco, Coragypsis atratus, ele é um urubu encontrado principalmente em regiões urbanas. É um urubu que muitas vezes é perigoso se ele estiver próximos, por exemplo, a aeroportos, porque porventura ele pode entrar na turbina dos aviões e ocasionar alguns acidentes. Então esses urubus, eles geralmente estão próximos aos lixões, eles são encontrados, geralmente eles têm o corpo. Quando eles nascem, geralmente eles são brancos. Tem até uma brincadeira, né? Filho de urubu é branco quando é jovem. Os urubus geralmente não faz ninho. Eles se localizam na sacada dos prédios. Eles podem se localizar em regiões altas.
Então, tipo assim, você tem que tomar esse cuidado justamente os aviões dos aeroportos. Então, é imprescindível, por exemplo, que não existe, para que não possa existir lixões próximos ao aeroporto que pode ocasionar acidentes. Esse urubu, ele voa a grandes altitudes, aproveitando as correntes ascendentes quentes, justamente para que ele possa ter o mínimo dispêndio energético. No meu estudo de trabalho de conclusão de curso, ficou evidenciado que esses urubus, eles utilizam a visão para encontrar a fonte de alimento. Eles utilizam a visão, eles têm uma visão espetacular. Eles voando, eles conseguem perceber um animal enterrado no chão, voando a 2.000 metros de altitude, para vocês terem uma ideia. Uma curiosidade, pessoal, uma curiosidade a respeito dos urubus. Eles comem restos, eles são aves necrófagos, eles comem a matéria orgânica em putrefação e detalhes, eles não trazem prejuízos para eles, primeiramente porque o suco gástrico é extremamente forte, elimina esses patógenos. Acredita-se também que o sistema imunológico deles seja extremamente eficiente no combate. Falando um pouco do urubu de cabeça vermelha, que é o Cathartes aura. Esse urubu se encontra geralmente ele em regiões de mata. E esse urubu geralmente encontra a fonte de alimento por intermédio de um olfato extremamente aguçado. Ele tem um olfato extremamente aguçado. Inclusive, na Inglaterra, pararam de utilizar cães farejadores para utilizar o urubu de cabeça vermelha, o Cathartes aura, porque ele tem o que a gente chama no cérebro o bulbo olfativo extremamente desenvolvido. Existe também uma ave chamada de Cathartes burrovianus, que é o urubu de cabeça amarela. Você também pode encontrar em regiões litorâneas, indo, por exemplo, para o interior. Esse urubu também tem o bulbo olfativo extremamente desenvolvido. Existe o Cathartes melambrotus, que é o urubu da mata. É um urubu que pode ser confundido com o urubu da mata. Aliás, com o urubu da mata e o urubu de cabeça amarela, eles são muito parecidos, só que o urubu da mata ele é maior, ele é uma ave maior, tem a plumagem, por exemplo, do pescoço da cabeça, um pouquinho diferente do urubu de cabeça amarela. E quando ele levanta as asas, geralmente existe uma pinta branca que os diferencia. E existe, claro, o urubu-rei. O nosso famoso urubu-rei, que vocês percebem, é difícil você encontrar urubu-rei na natureza, mas geralmente você encontra urubu-rei, você encontra nos zoológicos, você encontra em vários lugares aí que se procurar você encontra. Essa ave extremamente é chamada de urubu-rei porque ela é uma ave grande comparada com as outras. E ela tem um bico extremamente forte que consegue rasgar, dilacerar, abrir caminho. Quando essas aves estão se alimentando, as outras não se intrometem. Então, por isso que ela é considerada urubu-rei. É urubu-rei porque é uma ave grande, é uma ave que tem as garras extremamente fortes para dilacerar, para rasgar, o bico extremamente resistente. Então, é o que eu falei para vocês, é o Sarcoramphus papa. Pelo meu estudo, essas aves identificavam a fonte de alimento geralmente pelo olfato, essas aves que estão na região rural, e as aves da região urbana, como eu falei para vocês, que geralmente é o urubu de cabeça preta, ele identificava a fonte de alimento pela visão. E importante falar que ao se alimentar, esses urubus, eles têm uma espécie de hierarquia. Existe uma espécie de hierarquia. Geralmente, primeiro se alimenta-se o urubu-rei, depois as outras espécies, abre caminho para que as outras espécies se alimentem. Existe uma ave na natureza chamada carcará. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ave. Geralmente ela gosta de ter uma relação ecológica que nós chamamos de proto-cooperação, porque não existe uma dependência física com o urubu de cabeça preta. Aquele urubu de cabeça preta, geralmente ele anda combinado com o carcará. E geralmente o carcará tira parasitas do urubu preto. E o urubu preto, na realidade, disponibiliza alimento para o carcará.
Então, quer dizer que existe um benefício mútuo, mas eles, na realidade, eles podem viver separados. Então, por isso que não é mutualismo. Você vai estudar comigo em ecologia. É protocooperação. Não existe uma dependência física entre eles. Existem os condores que você encontra, que aqui no Brasil não são encontrados, são aves enormes também. Para alguns autores, os urubus são considerados aves de rapina, para outros não são considerados aves de rapinas. É importante falar que eles fazem parte, são catartídeos, são diferentes de uma outra ordem chamada Accipitridae, que é uma ordem de abutres do Velho Mundo. São os abutres, aqueles famosos abutres que vocês veem em filmes, veem em livros, em vários lugares. Então, eu fiz aqui uma explanação, falei um pouquinho do urubu. Por incrível que pareça, o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, eu fiz baseado nos urubus, e não poderia deixar de ser diferente que a minha logomarca, professor de biologia Carlos Wender, que eu estou disponibilizando aí nas redes sociais, ela não poderia deixar de ter urubu com a participação. Uma ave extremamente fascinante, é uma ave extremamente importante na natureza, e você está aprendendo com seu professor um pouquinho mais dessas 7 espécies de urubus que existem no mundo todo. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, de estar podendo comentar, de estar podendo levar um pouco desse conhecimento da biologia, que é tão importante, que é crucial e que faz esclarecer a todo mundo as verdadeiras espécies, a sua verdadeira importância que existe no mundo todo, desvendando, desmitificando preconceitos. Nós quebramos esses tabus, falamos dessas aves, porque o que se vê é quando você fala de urubu, você de uma certa maneira tem uma certa rejeição. Você tem uma certa rejeição, você fica com o pé atrás, você fala que essas aves são agoirentas, são aves nojentas. Inclusive o próprio naturalista e Charles Darwin, quando veio à América do Sul, quando ele viajou no seu navio lá no Beagle, quando ele identificou o urubu de cabeça vermelha, o Catharsis aurea, ele fez uma referência, inclusive no seu livro A Origem das Espécies, falando que essa ave era uma ave nojenta, era uma ave, digamos assim, extremamente que comia carniça. Mas eu quero dizer para vocês que esse foi apenas um comentário. E só uma curiosidade que eu gostaria de falar é que esses urubus, se vocês perceberem, eles têm a plumagem, eles não têm pena na cabeça, geralmente, justamente porque eles comem carniça, para que eles não possam acumular parasitas que porventura poderiam prejudicar a sua saúde. Galera, pessoal, alunos, amigos, um grande abraço, uma excelente noite. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que você já passou a entender um pouquinho mais dos urubus. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus, do seu professor de biologia, Carlos Wenders. Tchau, tchau. Um abraço.